Ah, o Natal, uma época mágica, onde as luzes piscam como estrelas no céu, os lares se enchem de risos e o espírito de esperança paira no ar. Mas e se eu te dissesse que, em meio a essa alegria toda, algumas histórias natalinas carregam mistérios e acontecimentos que desafiam a lógica? Hoje vou compartilhar com vocês 3 relatos que aconteceram na época do Natal e que até hoje deixam quem os viveu arrepiado. Então, prepare-se, ajeite-se no sofá, porque a noite promete ser inesquecível. Ana sempre foi apaixonada pelo Natal. Na véspera do feriado, enquanto decorava sua árvore com enfeites antigos, herdados de sua avó, encontrou uma pequena caixinha de madeira que nunca tinha visto antes. Dentro dela, havia um bilhete amarelado pelo tempo. Para o meu amor eterno, nunca esquecerei de você, Clara. Ana não conhecia nenhuma Clara na família, mas algo no bilhete a inquietou profundamente. Durante a noite, enquanto todos dormiam, um som suave de sinos ecoou pela sala. Quando desceu as escadas, viu a caixinha aberta novamente e o bilhete agora tinha uma nova mensagem. Obrigada por me lembrar. Estou em paz agora. Ana nunca descobriu quem era Clara, mas desde aquela noite, uma calma inexplicável tomou conta da casa. Seria o espírito de alguém finalmente descansando? Ana não conseguia tirar a história da cabeça. Quem era Clara? E por que aquela mensagem parecia tão pessoal, mesmo que ela não conhecesse ninguém com esse nome? Nos dias seguintes, a sensação de calma que envolvia a casa era reconfortante, mas ao mesmo tempo inquietante. Era como se algo ou alguém estivesse presente, silenciosamente observando. Determinada a descobrir mais, Ana começou a vasculhar os álbuns antigos da família. Entre as fotografias amareladas e desgastadas pelo tempo, encontrou uma imagem de sua avó jovem ao lado de uma mulher desconhecida. No verso da foto estava escrito: Clara e Helena, Natal de 1948. Ana levou a foto até sua mãe, que ficou surpresa ao vê-la. Essa é Clara, explicou sua mãe. Ela era a melhor amiga da sua avó. Morava aqui na casa antes de se mudar para outra cidade. Sempre foi muito ligada à nossa família, mas nunca mais ouvimos falar dela depois que ela foi embora. A curiosidade de Ana só aumentou. Decidiu pesquisar mais e descobriu algo que a deixou arrepiada. Clara havia desaparecido misteriosamente na década de 1950, sem deixar vestígios. Alguns diziam que ela foi vítima de um acidente trágico, enquanto outros acreditavam que havia algo mais sombrio envolvido. Na noite seguinte, enquanto Ana olhava a caixinha de madeira novamente, um pensamento lhe ocorreu. E se Clara tivesse deixado algo mais escondido? Investigando o sótão, Ana encontrou um baú antigo, que parecia não ter sido aberto há décadas. Dentro havia cartas e um diário pertencente a Clara. As páginas falavam sobre uma paixão secreta e proibida, alguém que ela amava profundamente, mas que nunca pôde estar ao seu lado. A última anotação do diário era curta, mas carregada de emoção. Se algum dia alguém encontrar isso, quero que saiba que meu único desejo era ser lembrada, mesmo que por um instante. Só assim poderei encontrar a paz que busco. Naquele momento, Ana entendeu. Clara queria ser reconhecida, ter sua memória preservada. Com o coração apertado, mas aliviado, Ana decidiu homenageá-la. Na véspera de Natal, colocou um enfeite especial na árvore, um pequeno pingente com o nome de Clara gravado. Ao fazê-lo, sentiu novamente o som suave dos sinos ecoando pela sala e uma leve brisa que parecia sussurrar um "obrigada". Desde então, Ana sentiu que a casa nunca mais esteve vazia. Não de forma assustadora, mas como se Clara agora fosse uma presença protetora, uma memória viva entre as paredes daquele lar. Com o passar dos anos, a presença de Clara tornou-se quase como uma velha amiga para Ana. Pequenos sinais de sua existência
continuavam a surgir, sempre nos momentos mais inesperados. Nos dias em que Ana se sentia triste ou preocupada, o som suave dos sinos ecoava pela casa, como se Clara estivesse tentando confortá-la. Em uma noite fria de Natal, enquanto Ana organizava a ceia para sua própria família, sentiu algo diferente no ar. As luzes da árvore piscaram suavemente e um perfume floral encheu a sala. Um aroma que ela não reconhecia, mas que lhe parecia familiar. Instintivamente, ela olhou para o enfeite de Clara na árvore. Ele parecia brilhar mais intensamente naquela noite. Após a ceia, enquanto todos dormiam, Ana decidiu passar um tempo sozinha na sala. Sentou-se em frente à árvore, com uma xícara de chocolate quente nas mãos, e começou a conversar em voz baixa. Clara, se você ainda está aqui, quero que saiba que sua história nunca será esquecida. Você fez parte de algo maior e agora também faz parte de mim e da minha família. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Ana sorriu, sentindo uma paz inexplicável. Mas, quando estava prestes a se levantar, notou algo diferente no enfeite de Clara. Havia um pequeno papel enrolado preso ao pingente. Tremendo de curiosidade, ela o desenrolou e leu as palavras que estavam ali. Obrigada, Ana. Você me deu o presente que eu mais precisava. Ser lembrada. Agora posso descansar de verdade. Ao terminar de ler, uma última brisa suave percorreu a sala e o pingente na árvore balançou levemente, como se Clara estivesse se despedindo. Naquele momento, Ana soube que Clara finalmente havia encontrado a paz que buscava. E embora a casa estivesse de certa forma vazia de sua presença, a memória de Clara continuaria viva, não apenas nos objetos ou nos sinais misteriosos, mas no coração de Ana e na história que ela sempre faria questão de contar. Pedro sempre caminhava pelas ruas nevadas da vila na noite de Natal. Era seu momento de reflexão enquanto ouvia de longe os corais cantando. Mas, naquele ano, ele ouviu algo diferente. Uma voz feminina doce e suave cantava uma melodia que ele não conhecia e parecia vir de um beco escuro. Curioso, Pedro seguiu o som até encontrar uma jovem de vestido branco, sentada em uma pedra, cantando para a neve que caía. Quando ele perguntou o que ela fazia ali sozinha, ela apenas sorriu e disse: Estou esperando o tempo passar. Eles logo virão me buscar. Pedro piscou, confuso, e a garota desapareceu, deixando apenas pegadas que iam até o meio da rua e paravam abruptamente. Mais tarde, ele descobriu que, décadas atrás, uma jovem chamada Elisa havia desaparecido naquela mesma vila na véspera de Natal. Nos dias seguintes, Pedro não conseguia tirar da cabeça o encontro misterioso. A melodia que a jovem cantava ainda ecoava em sua mente, tão vívida como se ele a tivesse acabado de ouvir. Decidido a entender o que havia acontecido, começou a perguntar aos moradores mais antigos da vila sobre Elisa. Ah, Elisa, era uma moça doce, muito querida por todos, disse Dona Amélia, a senhora que vivia na casa ao lado da praça, mas teve um destino muito triste. Ela desapareceu numa noite de Natal, quando foi buscar algo na neve para ajudar sua família. Curioso, Pedro perguntou o que havia acontecido, mas Dona Amélia só balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ela caiu no rio congelado. Outros juram que a viram caminhando em direção à floresta, seguindo uma luz estranha. O corpo nunca foi encontrado, mas todos acreditam que Elisa ainda está por aqui, de alguma forma. A cada história que ouvia, Pedro sentia um arrepio na espinha. A descrição da jovem combinava perfeitamente com a garota que ele vira na noite de Natal. Mas por que ela apareceu para ele? O que queria dizer com "eles logo virão me buscar"?
Na noite seguinte, Pedro decidiu voltar ao mesmo lugar onde a vira. Era tarde, e a vila estava silenciosa, envolta pela neve. A mesma melodia começou a tocar ao longe, e ele seguiu o som até o beco. Para sua surpresa, a figura de Elisa estava ali novamente, mas desta vez parecia mais pálida, quase translúcida. "Você voltou", ela disse com um sorriso triste. "Quem são eles que vêm te buscar?" Pedro perguntou, reunindo coragem. Ela suspirou e olhou para o céu. "Os que estão presos entre este mundo e o próximo. Eu me perdi na noite de Natal, guiada por algo que não entendi. Desde então fico aqui, esperando que alguém me ajude a encontrar o caminho de volta." Pedro sentiu um peso no peito. "Como eu posso ajudar você?" "Ouça", respondeu ela, estendendo a mão na direção dele. "A música é tudo o que resta do meu caminho." Sem hesitar, Pedro aceitou sua mão e a melodia cresceu ao seu redor, como se o vento a trouxesse de todos os cantos da vila. De repente, ele se viu em um lugar diferente, uma clareira coberta de neve, com luzes brilhando entre as árvores como estrelas. Elisa parecia mais viva, seu rosto iluminado por um brilho suave. "Obrigada", disse ela, antes de desaparecer suavemente, como um floco de neve que derrete ao toque. Pedro voltou à vila com a sensação de que havia ajudado Elisa a finalmente encontrar paz. Na manhã de Natal, ao caminhar pela praça, notou algo curioso. Uma pequena flor branca brotando na neve, exatamente onde ele a havia visto pela primeira vez. Ao tocá-la, ouviu a melodia novamente, mas dessa vez parecia um canto de despedida e gratidão. Desde então, toda a véspera de Natal, Pedro visita o local e encontra a mesma flor, florescendo contra todas as probabilidades, como uma lembrança de Elisa e da magia inexplicável daquela noite. Os anos passaram e Pedro manteve o ritual de visitar a praça na véspera de Natal. Cada vez que via a flor branca, sentia-se conectado a algo maior, algo que ele não conseguia explicar, mas que o preenchia de uma sensação de propósito e paz. Com o tempo, a história de Pedro e Elisa começou a se espalhar pela vila. No início, muitos acharam que era apenas uma lenda natalina, mas alguns dos moradores mais antigos acreditavam que havia algo de verdadeiro naquele relato. Inspirados pela história, os moradores começaram a decorar a praça com luzes e flores brancas no Natal, como uma homenagem à jovem Elisa. Certo ano, durante uma dessas visitas, Pedro encontrou algo inesperado. Ao se aproximar da flor, notou uma pequena caixinha de madeira enterrada parcialmente na neve, como se tivesse sido deixada ali por alguém. Ao abri-la, encontrou um medalhão antigo com as iniciais EG gravadas e um bilhete delicadamente dobrado. No bilhete, uma caligrafia fina e tremida dizia: "Pedro, obrigada por me ajudar a encontrar o caminho. Minha história não terminou como imaginei, mas agora sei que não fui esquecida. Esta flor é um símbolo do que ficou para trás, mas também do que renasce. Cuide bem dela. Com carinho, Elisa." Pedro sentiu os olhos marejarem. O medalhão parecia conter uma foto antiga, uma imagem de Elisa sorrindo, ao lado de um homem que ele não reconhecia. Seria alguém que ela amou? Um familiar? Ele nunca saberia ao certo, mas sentiu que aquilo era um presente, uma peça final do quebra-cabeça. A partir daquele dia, Pedro decidiu compartilhar a história de Elisa com todos que visitassem a vila na época do Natal. Ele contava não apenas sobre o mistério e a magia, mas também sobre a importância de lembrar e honrar aqueles que, de alguma forma, deixaram sua marca no mundo. A flor branca, agora protegida pelos moradores, tornou-se um símbolo de esperança e renovação. E Pedro, em todas as vésperas de Natal, olhava para ela com o mesmo respeito e admiração de sempre, sentindo que, de alguma maneira, Elisa continuava presente, não como um espírito perdido, mas como uma lembrança viva, florescendo ano após ano.
E assim, a vila tornou-se conhecida por sua celebração especial de Natal, onde visitantes de todos os lugares vinham para ouvir a história de Elisa, admirar a flor e sentir a magia que parecia preencher o ar. Para Pedro, a flor não era apenas um milagre da natureza, era a prova de que mesmo as conexões mais inexplicáveis podem transcender o tempo e o esquecimento. E assim, a história de Pedro e Elisa passou a ser um símbolo de mistério e esperança, deixando todos que a ouvem com um sentimento de encantamento e reflexão. Mas será que a flor branca realmente carrega um toque do sobrenatural? Seria Elisa uma alma que encontrou paz? Ou tudo isso não passa de coincidências que alimentam o imaginário coletivo da vila? O medalhão e o bilhete seriam um presente do além ou algo deixado por alguém que conhecia a história de Elisa mais do que Pedro imaginava? E você, o que acha? Acredita que algumas conexões podem transcender o tempo e o espaço, unindo o passado ao presente de maneiras misteriosas? Ou seria a história de Elisa apenas uma bela lenda natalina que nos lembra do poder da memória e da bondade? Talvez no fundo não importe. O que importa é que, a cada véspera de Natal, uma pequena flor branca floresce contra todas as probabilidades, trazendo consigo a magia de acreditar no impossível. E você? Estaria disposto a visitar essa vila e sentir essa magia por si mesmo? A família Martins tinha uma tradição curiosa. Sempre deixavam uma cadeira vazia na mesa para um visitante inesperado, como símbolo do acolhimento natalino. Naquele ano, durante a ceia, algo estranho aconteceu. Enquanto todos riam e brindavam, a cadeira vazia moveu-se levemente para trás, como se alguém tivesse acabado de sentar-se. Um vento frio atravessou a sala e a vela central apagou-se sozinha. Depois do susto inicial, comecei a chorar. Naquela noite fazia exatamente 10 anos que meu irmão, Jorge, havia falecido em um acidente. Ele sempre dizia: se puder, volto para passar mais um Natal com vocês. Ninguém teve coragem de mexer na cadeira, e a sensação de uma presença invisível permaneceu até o fim da noite. Depois daquela noite, a cadeira se tornou um assunto evitado por todos os membros da família. Apesar do desconforto, ninguém ousava removê-la ou sequer mudá-la de lugar. Parecia haver um consenso silencioso de que ela pertencia a algo ou alguém que não devia ser perturbado. Com o passar dos anos, a cadeira começou a ser conhecida como a cadeira da visita. Alguns membros da família diziam sentir um arrepio ao passar perto dela, enquanto outros juravam ouvir sussurros baixos vindos daquela direção em noites de silêncio absoluto. Certa vez, durante outro Natal, a prima mais jovem da família, Sofia, decidiu desafiar o mistério. Curiosa e um pouco descrente das histórias, ela resolveu sentar-se na cadeira na tentativa de provar que tudo não passava de imaginação. No momento em que se acomodou, um frio cortante percorreu seu corpo, como se tivesse sido mergulhada em água gelada. Sua respiração ficou presa, e ela sentiu uma pressão invisível em seus ombros, como se mãos invisíveis a estivessem segurando. Assustada, levantou-se imediatamente, tropeçando para longe da cadeira. "O que aconteceu?" perguntou um dos tios, correndo para ajudá-la. Eu não sei", balbuciou Sofia, ainda pálida. "Mas não é só uma cadeira. Tem algo ali." Depois disso, a cadeira foi coberta com um pano branco, como se isso pudesse conter o que quer que residisse nela. Mas, mesmo assim, os mais sensíveis da família diziam que podiam sentir a presença quando entravam na sala. Um dia, enquanto limpava a casa sozinha, a avó encontrou algo estranho sob a almofada da cadeira. Um pequeno envelope antigo, amarelado pelo tempo. Dentro, havia uma foto em preto e branco de uma família desconhecida, sentada ao redor de uma mesa. A cadeira estava lá, exatamente como era agora. No verso da foto,
havia uma inscrição à mão, sempre presente, mesmo quando ausente. Natal de 1947. A avó guardou a foto, mas nunca revelou a ninguém o que encontrou. Desde então, a cadeira foi colocada em um canto da sala, intocada, como um tributo silencioso à presença invisível que, de alguma forma, parecia fazer parte da família. E você, teria coragem de se sentar na cadeira? Ou acreditaria que algumas presenças estão além de nossa compreensão, vivendo entre nós em pequenos objetos e momentos? Talvez, no fundo, certas histórias sejam melhores deixadas como mistérios. Os anos se passaram e a cadeira permaneceu no mesmo lugar, agora quase esquecida pela nova geração da família. As crianças, que antes corriam pela sala e brincavam ao redor dela, cresceram e se mudaram. Apenas os mais velhos, aqueles que conheciam as histórias, ainda lançavam olhares furtivos para o canto da sala, onde a cadeira repousava sob o pano branco. Em um Natal particularmente silencioso, a avó, agora já bem idosa, decidiu compartilhar o segredo que guardava há tanto tempo. Com as mãos trêmulas, retirou o envelope antigo de dentro de uma gaveta no armário e o colocou sobre a mesa durante a ceia. "Está na hora de vocês saberem", disse ela com a voz suave, mas firme. Todos os olhares se voltaram para o pequeno envelope. Ao revelar a foto e a inscrição no verso, um silêncio profundo tomou conta da sala. Um dos netos, Felipe, que sempre teve uma fascinação por histórias misteriosas, pegou a foto e examinou cada detalhe. "Quem são essas pessoas, vó? Você já descobriu?" perguntou ele com curiosidade genuína. A avó suspirou, com um misto de melancolia e alívio, por finalmente dividir o peso do segredo. "Nunca soube quem eram, mas acredito que a cadeira pertenceu a eles e, de alguma forma, algo ou alguém ainda está aqui." Felipe, movido pela curiosidade, sugeriu que investigassem a origem da cadeira e a história por trás da foto. Ele tirou uma foto do verso e começou a procurar por registros antigos, vasculhando arquivos locais e consultando moradores mais velhos da cidade. Após semanas de pesquisa, encontrou algo surpreendente. A cadeira havia sido parte de uma casa que pegou fogo na década de 1950, exatamente no mesmo terreno onde a casa da família agora estava. A família da foto tinha desaparecido na tragédia, mas o objeto sobreviveu e foi vendido em um leilão anos depois, sem que ninguém soubesse de sua história. Quando Felipe revelou isso à família, a cadeira parecia ainda mais carregada de significado. Alguns sentiram um arrepio, enquanto outros ficaram emocionados com a ideia de que a presença na cadeira poderia ser um espírito procurando por paz. Naquele Natal, decidiram fazer algo diferente. Retiraram o pano branco e colocaram a cadeira no centro da sala, decorada com uma guirlanda de flores, como uma forma de homenagem à família que um dia viveu ali. Fizeram uma oração e compartilharam histórias, criando um momento de união e respeito pelo mistério que os cercava. Desde então, a cadeira deixou de ser um símbolo de medo e passou a ser um lembrete da memória, da resiliência e da ligação entre o passado e o presente. Mas mesmo assim, ninguém ousou sentar-se nela. Afinal, certos lugares pertencem a algo maior, algo que talvez nunca compreenderemos totalmente. E você? Ainda teria coragem de encarar o desconhecido, sabendo o que agora sabe? Ou preferiria deixar que a cadeira continuasse contando sua história em silêncio? Esses 3 relatos nos mostram como o Natal, apesar de ser uma época de celebração e união, também pode carregar mistérios profundos e inexplicáveis. Será que essas histórias são apenas fruto da imaginação? Ou há algo além do que conseguimos entender? Você acredita que objetos, lugares e momentos podem guardar memórias e até mesmo presenças do passado? Ou acha que tudo não passa de coincidência? Deixe seu comentário, curta
e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses relatos intrigantes. Não perca nossos próximos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando histórias como essas. Nos vemos no próximo vídeo. Um Feliz Natal e que ele seja cheio de luz, mesmo nos momentos mais sombrios.